Bom dia, tudo bem? Espero que sim, comigo tudo bem. Vamos a mais uma aula. Segmentação entre as palavras é o tema da nossa aula de hoje de língua portuguesa, aula 16. Leia estes versos do poema Primavera. Que linda é a primavera, as flores a abrir. Cada linha é um verso, tá? Primeiro verso, segundo verso. Perceba os espaçamentos entre as palavras. Aqui tem um espaçamento, aqui temos outro que separa que de linda, linda de é da palavrinha a, separa a da palavra primavera. Aqui também, ó, as, espaço, flores, espaço, a, espaço, abrir. Nós podemos contar quantas palavras nós temos no primeiro verso. São 5, ó. Uma palavra, 2, 3, 4, 5. Pode ter palavra com uma letra só? Claro, se for vogal. Que não existe palavra sem vogal. Não existe sílaba sem vogal, tá bom? E o número de palavras do segundo verso? As, uma, flores, a, abrir. Então, nós temos 4 palavras no segundo verso. Tranquilo até aqui? Quando nós falamos, nem sempre fazemos pausas, ou seja, uma paradinha, né? Entre todas as palavras. A gente às vezes fala emendando as palavras, mas dá para entender. Na escrita é diferente. Na escrita você tem que deixar um espaço para separar as palavras. Se você não deixar o espaço, fica sua escrita errada. Não pode. E também não dá para entender direito, dificulta muito. Vamos observar, ó. Presta atenção, vou diminuir aqui e nós vamos emendar isso aqui. Olha lá, quando falamos já tá tudo emendado. Tá certo? Não. Tá errado. Fica difícil para entender também. Vou passar para cá e fazer a mesma coisa aqui, ó. Nem sempre tá emendado agora. Fazemos, também tá emendado. Aqui, pausas entre o S vai mudar o som. E vai ficar com som de Z, porque tá no meio de 2 vogais. Aí vai ficar assim, pausas entre. Pausas entre não existe essa palavra, dificulta muito, tá? Então, nós não podemos escrever sem deixar o espaçamento. Então, vou voltar a nossa tela no que estava antes. Aqui, ó, depois a gente vai, né, a tia Sandra vai consertar. Eu queria só mostrar para vocês mesmo como que fica tudo emendado e fica errado. E algumas letras mudam até o seu som, como a letra S, como a letra R sozinha. Se a gente pusesse aqui deixaram. Se eu juntar tudo. Não fica deixar o R com som, que arranha a garganta. Fica com som fraquinho, porque se ele tiver no meio de 2 vogais sem espaçamento, observem. Peraí. Ó. Deixarum. Tá certo isso? Claro que não, né? Então, ó. Vou voltar aqui, corrigindo, colocando novamente o espaço devidamente entre as palavras, ó. Aqui eu coloco entre fazemos e a palavrinha sempre. E aqui a gente coloca entre a palavra pausas e a palavra entre. E aqui também eu tenho que deixar esse espaço. Entenderam? Então, vamos lá. O nosso cabeçalho de hoje, o BA, 30 de outubro de 2020, hoje é sexta-feira, o nome da escola, o nome de vocês,
nome da tia Sandra. Não se esqueçam da letra maiúscula no início das frases, no início dos nomes. Colorir a data de hoje no calendário. Ó, 30 de outubro, tá quase acabando o mês. Esse mês tem 31 dias, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, 30 de outubro, sexta-feira. Amanhã a gente chega no último dia desse mês, tá? E amanhã que dia que é? Sábado. Se hoje é sexta, amanhã, sábado. Quanto ao caderno pedagógico, vocês farão as páginas 30 e 31. Então, vamos ver os exercícios do caderno pedagógico agora, tá bom? Segmentação entre palavras. O que é segmentação? É o espaço que a gente tem que deixar entre elas. Então, vamos ver esses versos aqui do poema O Leão e o Ratinho. Chegou o ratinho, então... Deixa eu te fechar isso aqui. Só um minutinho, gente. Chegou o ratinho, então, roeu os fios da rede. Essa primeira frase a gente chama de verso. Cada frase de um poema é um verso. Nós temos o leão e o ratinho como fábula também. E às vezes eles colocam como um poema. Roeu os fios da rede é o segundo verso. Então, vocês vão colocar aqui quantas palavras, vocês vão contá-las e colocar aqui pra gente. Quantas palavras tem no primeiro verso. Depois, vocês vão contar as palavras do segundo verso e colocar aqui também. Tá bom? Agora, ó, colorir os espaços entre as palavras desse verso aqui e desse aqui também. Então, tudo que está aqui dentro do quadrado, vocês vão colorir o espaço entre as palavras, de cor clara, de preferência, tá? Amarelo, azul claro, para não atrapalhar a leitura depois. Isso aqui estava lá nos slides, mas eu vou ler novamente. Quanto mais a gente lê uma coisa, mais a gente aprende sobre aquilo. Quando falamos, nem sempre fazemos pausas entre todas as palavras, mas quando escrevemos, é preciso deixar um espaço para separá-las. Às vezes é difícil saber onde há pausas ou espaços. Por isso, procure ficar atento ao falar ou ao escrever para não emendar as palavras. Vocês viram o exemplo lá que a tia emendou, mudou o som do R sozinho, mudou o som do S sozinho quando ele está no meio de duas vogais, fica com o som de Z. O R, entre duas vogais, ele faz o som fraquinho, né? Aquele R. Então, muda muita coisa. A gente tem que prestar muita atenção, tá? Ao falar e ao escrever. A fala, a gente entende. A gente não vai ficar parando em cada palavrinha, né? Ficar assim, por exemplo, ó, atento ao falar. Não. A gente vai falando, emendando e as pessoas nos compreendem, a gente tá falando direitinho. Porém, na escrita tem que ter essa separação. Esse espaço que chama segmentação. Agora, ó, vocês vão ver esses títulos de histórias aqui embaixo que foram escritos sem espaços entre as palavras. Vocês vão escrever novamente, cada um, separando as palavras. Elas vão ficar em quadros diferentes. Então, aqui, ó, vocês vão ter duas palavras, que tem dois quadrinhos, né? Tá tudo junto, chapéuzinho vermelho. E aqui embaixo, vocês vão separar as três palavrinhas. Daqui, os três porquinhos, colocando cada palavra em um quadro, ou em um retângulo, né? O nome dessa figura geométrica é retângulo. Agora, o 3. Para entender as frases abaixo, vocês vão separar com barras.
as palavras. Ele tinha refrigerante. O amor que tu me tinhas era pouco. O rato Zê assustou como o leão. Tô lendo o jeito que tá. O caqui é vermelho. O som que produziu ali mudou alguma coisa. Por quê? As palavras estão emendadas. Então fica difícil de entender o que está querendo dizer. Então vocês vão separar com barras e depois vocês vão escrever cada frase em uma dessas linhas aqui, ó. Tá? Pegar e reescrever, deixando espaço entre as palavras. O número 5, vocês vão organizar as palavras formando uma frase. Aqui tá assim: caiu, quebrou, caio, o, e, queixo. A de baixo: morango, gosta, você, de, sorvete, de. Então, organizando, você vai ter uma frase. Do jeito que tá aí, são palavras soltas, que a gente não consegue entender o que quer dizer. Então, não é um texto. Lembram que a gente falou? Quando tem sentido, quando a gente consegue entender o sentido, torna-se um texto. A frase também é um tipo de texto, porém, a maioria dos textos que a gente conhece possui várias frases que, ligadas umas às outras, dão sentido ao texto. Tá bom? Falei sobre isso para rever algumas coisas. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia, bons estudos e tchau, até a próxima.